A história de Davi, a coragem que vem de Deus. Você já se sentiu pequeno demais para um sonho grande demais? Como se o mundo gritasse não, mas lá dentro de você, algo sussurrasse, vai. Então essa história é para você. A história que vamos viver juntos agora não é só sobre um rei. Não é só sobre guerras ou vitórias, é sobre transformações silenciosas, feitas no escuro, bem longe dos palácios, onde ninguém aplaude, onde ninguém vê. Davi não nasceu com coroa, nem com fama, nem com grandes feitos estampados em livros. Ele nasceu com um coração. E isso, no fim das contas, foi o que mudou tudo. Enquanto seus irmãos estavam no campo de batalha, ganhando títulos e atenção, Davi estava no campo, mas de ovelhas. Um pasto silencioso, solitário, onde o único som era o das folhas sopradas pelo vento e o balido de animais que dependiam dele. Você já percebeu como Deus gosta de começar grandes histórias em lugares pequenos? Porque é no anonimato que Ele nos molda. É na simplicidade que Ele testa o nosso coração. Davi foi treinado sem perceber. Aprendeu a ouvir mais do que falar, a cuidar mais do que comandar, a proteger sem esperar nada em troca. O campo ensinou a ele o que um trono jamais ensinaria: intimidade com Deus. Enquanto todos buscavam glória e reconhecimento, Davi buscava a presença de Deus. E talvez esse seja o maior segredo de toda a sua jornada. Antes de ser rei de um povo, ele era adorador no secreto. Imagina a cena: um menino, talvez com o rosto queimado de sol, roupa empoeirada, um instrumento simples nas mãos. Ele sentava-se em uma pedra qualquer, e ali, entre uma ovelha e outra, cantava para o céu, canções que ninguém conhecia. Só Deus, ali, sem plateias, sem curtidas, sem câmeras, nasciam os salmos. Palavras que até hoje acalmam o coração de tanta gente, mas naquele tempo eram só sussurros de um menino apaixonado por Deus. Davi era invisível aos olhos de muitos, até para sua própria família. Quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, todos os filhos foram chamados, menos Davi. Ele nem sequer foi cogitado. É como se dissessem: não, ele não é importante o bastante, ele é só o menor, o do campo, o que cuida das ovelhas. Mas sabe de uma coisa? Deus vê o que ninguém vê. Enquanto todos olhavam para a altura, aparência, postura, Deus olhava para o coração. E naquele dia, no meio dos irmãos engravatados da época, Deus escolheu o improvável, o esquecido, o subestimado. Talvez você esteja ouvindo isso agora e se sentindo exatamente assim: esquecido, subestimado, invisível. Mas deixa eu te lembrar, as maiores batalhas são vencidas por aqueles que foram treinados no silêncio. E os mais poderosos líderes costumam ser formados longe dos aplausos. Deus está mais interessado no seu coração do que na sua posição. Ele não precisa de títulos para te usar. Ele precisa da sua entrega. Foi assim com Davi. E pode ser assim com você também. É por isso que essa história nos toca tanto. Porque ela não começa no trono, mas no pasto. Não começa com fama, mas com fé. Não começa com glória, mas com simplicidade. E é justamente aí que está a beleza de tudo isso. Porque se Deus pode levantar um pastor de ovelhas e transformá-lo em rei, quem diz que ele não pode fazer algo extraordinário com você? Essa não é só a história de Davi, é a nossa história também. E é nesse espírito que a gente continua, porque a próxima cena vai mudar tudo. Preparado? Mas antes, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Cenário de guerra, medo no Vale de Elá. O campo de ovelhas agora fica para trás e a gente é transportado para um lugar completamente diferente. Imagine o som seco dos cascos no chão de terra, o calor intenso do sol batendo nas armaduras e o silêncio pesado do medo pairando sobre o ar.
Estamos no Vale de Elá, um lugar que deveria ser só mais um campo, mas que se tornaria palco de um dos momentos mais dramáticos da história. De um lado, os israelitas, do outro, os filisteus. Mas a guerra parecia estar parada. Mas porque existia algo, ou melhor, alguém que travava tudo. Golias. Só de ouvir esse nome, os soldados israelitas tremiam. Ele não era só um guerreiro, era uma ameaça viva, um monstro de armadura, um símbolo do impossível, quase 3 metros de altura, vestindo uma couraça pesada, carregando uma lança que parecia mais uma árvore do que uma arma. E além da aparência, havia algo ainda mais paralisante, a sua voz. Durante 40 dias, Golias saía do seu acampamento e lançava o mesmo desafio. Escolham um homem, apenas um. Se ele me vencer, nós seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos. Simples, direto e cruel. Mas ninguém, absolutamente ninguém, se levantava. Nem os mais fortes, nem os mais experientes, nem os mais ousados. Guerra agora não era só de espadas, era de coragem. E o povo de Deus estava perdendo, sem nem lutar. É nesse cenário, tão carregado de medo e tensão, que Davi reaparece. Só que ele não vem com escudo, nem com espada. Ele vem com pão, literalmente. Seu pai Jessé pede que ele leve mantimentos aos irmãos que estão no campo de batalha. E lá vai Davi, mais uma vez servindo. Ele não chega como soldado, ele chega como servo. Mas ao chegar, o que vê muda tudo. Ele ouve a voz de Golias, ele vê o medo nos olhos do povo, ele sente o clima pesado de covardia. E algo dentro dele se revolta. Não era só indignação, era zelo, era fé, era coragem. Era aquela chama que arde em quem conhece o Deus vivo. Enquanto todos viam um gigante invencível, Davi via uma afronta ao nome de Deus. E olha que curioso, ninguém se perguntou por que Golias ainda estava vivo. Todos apenas aceitaram o desafio e recuaram. Mas Davi fez a pergunta certa. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Essa pergunta mudou tudo, porque às vezes o que falta para virar a chave da nossa vida não é mais força, é mais fé. O que Davi viu não foi um monstro gigante, mas um homem que ousava desafiar o nome do Senhor. E diante disso ele decidiu: eu vou. Claro, teve resistência. Os irmãos zombaram. Você só veio aqui para ver o espetáculo, não tem nada a fazer aqui. Saul, o rei, duvidou. Você é só um garoto, e ele, um guerreiro desde a juventude. Mas Davi tinha algo que ninguém via. Ele já tinha enfrentado gigantes antes, não com a aparência de Golias, mas com o mesmo espírito de ameaça. Ursos, leões, sozinho, sem holofotes. E em todos esses momentos, Deus tinha sido fiel. Então por que agora seria diferente? Enquanto todos olhavam para Golias e viam um fim, Davi olhava para ele e via uma oportunidade. Deus não havia deixado Davi enfrentar o leão e o urso à toa. Era tudo parte do preparo. E agora, diante do gigante, o treino secreto se tornaria público. E sabe o mais bonito disso tudo? Davi não se ofereceu por glória, não por status, nem por recompensa. Ele se ofereceu porque amava a Deus. E esse tipo de coragem não vem da carne, vem do Espírito. Ali, naquele campo, no meio de uma guerra paralisada, surge um menino com uma fé incendiada. E é com esse coração que a gente caminha para o próximo momento. Porque agora, finalmente, o improvável se coloca de frente com o impossível. E o que vem a seguir é de tirar o fôlego. A vitória contra Golias, a fé que derruba gigantes. E ali estava ele, Davi,
Um jovem sem armadura, sem espada, sem escudo, mas com os olhos cheios de confiança, o coração tomado por fé e a certeza de que Deus caminhava com ele. Do outro lado, Golias, um monumento de guerra, um terror ambulante, alguém que já tinha vencido batalhas demais para se preocupar com um garoto de pastoreio. O contraste entre os dois era tão absurdo que muita gente só conseguia rir. Golias riu. Saul, o rei, duvidou. Os soldados apenas observaram, incrédulos. Mas Davi não estava ali para convencer ninguém. Ele não precisava provar nada, ele só precisava obedecer. Antes da luta, Saul tentou ajudar. Deu sua armadura, sua espada, seu capacete. Era o protocolo, afinal. Davi estava indo para uma guerra, mas ao vestir aquilo tudo, Davi se sentiu travado. Aquelas armas não eram dele. Aquilo não era o que Deus tinha colocado em suas mãos. Então ele fez algo que talvez parecesse loucura aos olhos humanos. Tirou tudo, devolveu a armadura, devolveu a espada e foi buscar o que já conhecia. Aquilo que tinha usado tantas vezes, nas montanhas de Belém. Davi desceu até o riacho e escolheu 5 pedras lisas, 5 simples pedras e sua funda. E foi assim, de forma tão improvável e despretensiosa, que ele se dirigiu ao campo de batalha. Sem barulho, sem exército, sem medo. Golias, ao vê-lo, se sentiu insultado. "Sou eu algum cão para que venhas contra mim com paus?" Ele gritou furioso. E então amaldiçoou Davi pelos seus deuses, prometendo que faria dele um espetáculo sangrento. Mas aí veio o momento que mudou tudo, aquela frase. Aquelas palavras que ecoaram não só no campo de batalha, mas nos corações de todos que creriam séculos depois. "Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, de Israel a quem tens afrontado." Foi o céu que desceu naquele instante. Davi estava dizendo: "Essa luta não é só minha. Essa guerra é de Deus." Ele continuou: "Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel." Não era sobre mostrar força, era sobre mostrar quem Deus é. E então, o inesperado aconteceu. Davi correu em direção ao gigante. Sim, ele correu, não esperou, não recuou, não hesitou. Com uma pedra na funda, girando com precisão, ele lançou o que Deus havia colocado em suas mãos. E aquela pedra voou direto para a testa de Golias, e o gigante caiu. O som daquele corpo colapsando no chão ecoou por todo o vale. O que nenhum guerreiro ousou fazer em 40 dias, um jovem pastor, com uma fé imbatível, fez em questão de segundos. A multidão assistiu perplexa. Davi, então, correu até o corpo caído, pegou a espada do próprio Golias. Sim, aquela espada pesada que nenhum soldado comum conseguiria levantar. E com um único golpe encerrou a batalha. O impossível foi vencido, o improvável venceu. E naquele dia, todo Israel viu o que Deus pode fazer quando alguém se levanta com fé. Mas tem algo ainda mais poderoso nesse momento. Porque veja bem, Davi não venceu Golias só naquele dia. A vitória começou antes, lá quando ele decidiu confiar em Deus. Lá quando ele disse sim, enquanto todos diziam não. Lá quando ele recusou a armadura de Saul e escolheu as pedras do riacho. A vitória começou na obediência. Ela nasceu da intimidade e foi confirmada pela ação. Esse é o segredo. Não foi a pedra, foi a fé por trás da pedra. E é assim que gigantes caem. Não com força física, não com métodos humanos, mas com a presença do Deus vivo, quando alguém ousa crer contra toda lógica. E sabe o que mais? Aquela não foi a última batalha de Davi, mas foi a que definiu seu nome. Porque às vezes basta uma batalha vencida pela fé para transformar um pastor anônimo em um herói nacional. Foi ali que Davi deixou de ser apenas o filho de Jessé e passou a ser reconhecido como alguém escolhido por Deus. Mas a jornada estava só começando.
Depois da vitória, o coração do povo se inflamou. A fama de Davi cresceu. Saul o acolheu. Israel o admirou. Mas quanto mais o céu se abria para ele, mais nuvens escuras começavam a se formar, porque com a admiração veio também a inveja. E é para esse novo capítulo, talvez o mais tenso da sua vida, que nós vamos agora. Porque se a fé derruba gigantes, é a humildade que nos mantém de pé, quando o aplauso tenta nos derrubar por dentro. O início da perseguição, quando o sucesso vira ameaça. Depois que Davi derrotou Golias, o céu parecia mais azul sobre Israel. As músicas começaram a surgir, os aplausos vinham de todos os lados. O povo começou a cantar nas ruas. Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Aquilo ecoava como hino nacional, e mesmo que Davi não tivesse pedido fama nenhuma, ela veio, naturalmente, como um reflexo da sua fidelidade. Mas o que era música para o povo? Soava como ameaça nos ouvidos do rei. Saul, antes herói de guerra, começou a se sentir ofuscado. Era como se a luz de Davi, ao brilhar, revelasse a sombra do próprio Saul. E então, o que começou com admiração se transformou em ciúme. E o ciúme virou medo. E o medo virou perseguição. Saul começou a enxergar Davi não como aliado, mas como rival. Mesmo Davi sendo leal, mesmo servindo o rei com respeito, mesmo se portando com sabedoria diante de todos, nada disso impediu o coração de Saul de se corromper aos poucos. Aí que entra uma das lições mais fortes da história. Nem sempre ser fiel vai te poupar da perseguição. Aliás, às vezes é justamente a tua fidelidade que vai despertar a fúria de quem se incomoda com a tua luz. Saul, primeiro, tenta colocar Davi nas batalhas mais perigosas. Quem sabe ele morre e o problema se resolve por si só. Mas Davi vencia. Depois oferece uma das filhas como armadilha. Tenta manipular o coração do rapaz. Mas Davi se manteve firme. Então Saul parte para o ataque direto. Num momento de surto, lança uma lança contra Davi dentro do próprio palácio. O lugar onde deveria haver proteção se torna uma armadilha mortal. E talvez esse seja um dos momentos mais dolorosos da história, quando a dor não vem do inimigo declarado, mas de quem um dia estendeu a mão. Mesmo assim, Davi não revida ele. Não levanta a voz, não busca vingança, não tenta se impor, ele foge. E essa fuga não é sinal de covardia, é sinal de sabedoria. Porque tem momentos na vida que a maior prova de coragem é saber esperar Deus agir, em vez de se precipitar. Davi sabia que tinha sido ungido para reinar. Ele tinha promessas, mas ele também sabia que Deus tinha o tempo certo para cumprir cada coisa. E enquanto isso, ele teria que sobreviver. A vida de Davi se transforma. Ele, que antes tocava harpa no palácio, agora se esconde em cavernas, dorme em campos, vive como fugitivo. Ele perde o conforto, perde os amigos, perde até sua própria segurança. Mas tem algo que ele nunca perde: a presença de Deus. Durante esse tempo, ele escreve salmos, ora, chora, clama, se fortalece. A caverna que era esconderijo vira altar. O deserto que era ameaça vira escola. E, talvez, enquanto você ouve isso, esteja passando por algo parecido. Talvez você tenha sido traído por alguém em quem confiava. Talvez tenha sido injustiçado mesmo fazendo certo. Talvez você também esteja em fuga emocional, espiritual, tentando entender o que deu errado. Mas deixa eu te lembrar, Deus ainda está com você. Se Ele não te poupou da caverna, é porque vai te usar nela. Davi aprendeu ali o que nenhum trono poderia ensinar. E tem mais. Mesmo nessa fase difícil, ele começa a atrair pessoas quebradas, endividadas, rejeitadas. Gente que ninguém queria por perto. E ele acolhe, ele lidera, ele forma um exército com os improváveis. Sabe o que é isso?
É Deus mostrando que liderança não é sobre posição, é sobre coração. Antes de reinar sobre um trono, Davi aprendeu a reinar sobre si mesmo. E é essa maturidade que vai moldando o verdadeiro rei. Enquanto isso, Saul continua a descer ladeira abaixo, obcecado, paranoico, disposto a tudo para matar Davi, mas mesmo com tantas chances de vingança, e olha, foram várias, Davi escolhe não tocar no ungido de Deus. Uma vez, dentro de uma caverna, Davi teve a chance perfeita. Saul estava vulnerável, mas em vez de feri-lo, Davi apenas cortou um pedaço da capa do rei e depois mostrou de longe dizendo: "Veja, meu senhor, eu poderia ter te ferido, mas escolhi não fazê-lo." É isso. Davi estava dizendo: "Eu não vou me sujar para te derrotar, eu não preciso disso. Meu tempo não será antecipado pela força, mas pela fidelidade." E essa talvez seja uma das maiores demonstrações de integridade já vistas. Davi estava sendo perseguido por alguém que já havia perdido a unção, mas ele ainda assim o respeitava como autoridade. Por quê? Porque ele sabia que o mesmo Deus que levantou também é quem derruba. E se Deus havia prometido o trono, então era Deus quem ia entregá-lo. Enquanto Saul se perdia na tentativa de controlar o futuro, Davi descansava no Deus que já tinha o futuro nas mãos. E essa fase de perseguição, por mais dura que fosse, foi essencial, porque foi nesse período que Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. Não porque era perfeito, mas porque confiava, obedecia, esperava. Mesmo sangrando, mesmo cansado, mesmo sozinho, e quando tudo parecia perdido, o tempo virou. Porque nenhuma caverna é escura demais que Deus não possa iluminar. E é aqui que a história começa a mudar de novo. Mas antes de falar do trono e da vitória final, é preciso entender como Deus encerra os ciclos daqueles que tentam tomar seu lugar. E é para esse momento, o fim da era Saul, que vamos agora. O fim de Saul, quando Deus fecha um ciclo. A perseguição continuava. Ano após ano, Davi fugia e se escondia. Enquanto isso, Saul mergulhava cada vez mais fundo em sua obsessão, numa espiral de paranoia, medo e desobediência. E aqui é onde vemos claramente a diferença entre dois tipos de liderança. Um rei que se agarra ao trono por orgulho e um futuro rei que espera o tempo de Deus com humildade. Saul já havia perdido a unção fazia tempo, mas insistia em governar como se ainda fosse o escolhido. A verdade é que ele se apegava ao cargo e ignorava o coração. E quando alguém tenta manter o que Deus já retirou, o fim é sempre trágico. A guerra contra os filisteus se intensifica. E dessa vez, o rei está com medo. Sem direção de Deus, sem Samuel por perto e sem paz interior, Saul recorre ao pior caminho possível. Consulta uma médium. Ele, que um dia expulsou os adivinhos da terra, agora bate na porta deles em desespero. Isso mostra até onde pode ir alguém que perdeu o temor, mas ainda quer manter o poder. Saul estava em ruínas por dentro e por fora. Seu reinado também começava a ruir. Samuel, já falecido, é invocado. E mesmo em visão, sua mensagem é clara e dura. Amanhã você e seus filhos estarão comigo. Era o anúncio do fim. A batalha chega. Os filisteus atacam com força. E como Samuel havia dito, o exército de Israel é derrotado. Saul vê seus filhos morrerem um por um. Entre eles, Jonatas, o amigo leal de Davi, o filho nobre, o guerreiro fiel. É como se, naquele campo de guerra, tudo que havia sobrado de honra na vida de Saul fosse levado embora. Ferido, sem saída, o rei pede a seu escudeiro que o mate, mas o escudeiro recusa. E então Saul se lança sobre a própria espada. Ali, sozinho e derrotado, morre o primeiro rei de Israel. Não por causa de inimigos mais fortes, mas por causa de um coração que se distanciou de Deus. É pesado, né?
Mas tem algo importante aqui. Deus não fechou o ciclo de Saul de uma hora para outra. Ele deu chances, ele enviou Samuel, deu vitórias, colocou Davi por perto. Mas Saul escolheu o caminho da desobediência repetida. E isso nos mostra algo forte. A unção pode ser perdida, mas o orgulho pode fazer a pessoa continuar como se nada tivesse mudado. Saul governou por anos, mesmo depois de Deus já ter escolhido outro. Mas uma hora, o ciclo se encerra. E quando Deus fecha um ciclo, não adianta lutar contra. Pode parecer triste, e de fato é. Mas também é necessário, porque o fim de Saul abre espaço para o início de uma nova era. Agora, o povo precisava de consolo, de direção, de esperança. E sem saber ainda, eles estavam prestes a conhecer o rei que Deus já vinha moldando nas cavernas, nos campos e nas fugas. Aquele menino que um dia derrotou um gigante com uma pedra, agora estava prestes a herdar o trono. Mas o interessante é que Davi não comemora a morte de Saul. Ele não pula de alegria. Não diz, eu avisei. Não se vinga. Na verdade, ele chora. Escreve um cântico de lamento, honra a memória de Saul e de Jonatas. Lamenta a dor do povo. Se solidariza porque Davi sabia que quando Deus fecha um ciclo, a atitude certa não é celebrar o fim do outro. É se preparar com temor para viver bem o novo começo. Maturidade é isso, é saber que só porque o caminho foi aberto não significa que a jornada vai ser fácil. E é aqui que a história vira mais uma vez, do vale para o trono, da caverna para o castelo. Mas antes de vestir a coroa, Davi carrega uma última marca da perseguição, a responsabilidade de governar um povo ferido. E ele sabe que o desafio agora é ainda maior. Porque manter a fidelidade na dor é uma coisa, mas manter o coração alinhado na conquista é outra completamente diferente. E é para esse novo tempo que a gente vai agora, o tempo em que Davi finalmente assume o trono. Mas com ele carrega não só o poder, mas também os aprendizados da caverna. A consolidação do reino, o rei segundo o coração de Deus. Finalmente o momento chegou. Depois de anos fugindo, chorando, confiando e esperando, Davi é coroado rei. Mas calma, ainda não é o rei de toda a nação. Primeiro, ele é ungido, rei de Judá, sua própria tribo. E só isso já diz muito. Davi não chega impondo, tomando, forçando a barra. Ele começa pelo que é natural, pelo território que o conhece, que reconhece seu caráter, que já viu sua fidelidade. Mas o plano de Deus é maior. O trono de Israel estava vazio, mas o povo ainda estava dividido. E por um tempo houve conflito interno. Isbosete, filho de Saul, é colocado como rei das outras tribos. Surge então uma tensão política, quase uma guerra civil. Mesmo assim, Davi não parte para a violência. Ele espera, negocia, respeita os tempos. E pouco a pouco, Deus vai alinhando tudo. Com o tempo, Isbosete é assassinado por seus próprios homens. E quando isso acontece, Davi não comemora. Pelo contrário, ele pune os responsáveis. Porque ele sabia que não é com sangue inocente que se constrói um reinado justo. Essa postura de Davi vai conquistando o coração do povo, não pela força, mas pela integridade. E então, chega o dia tão esperado. As tribos do norte e do sul se unem e proclamam Davi como rei de todo Israel. Agora sim, o menino pastor, o músico dos palácios, o fugitivo das cavernas, se torna o rei da nação inteira. Mas o mais bonito é que, mesmo com toda essa virada, Davi não perde a essência. Uma das primeiras decisões dele como rei é escolher uma capital neutra, Jerusalém. Nem da tribo dele, nem da tribo de Saul. Era um lugar estratégico, mas mais do que isso, era um gesto de união. Ali,
ele constrói o que viria a se tornar o centro espiritual de Israel. Mas Davi queria mais do que poder militar ou político. O que ele queria mesmo era a presença de Deus. E por isso ele decide trazer de volta a Arca da Aliança, símbolo da presença divina entre o povo. E essa parte é marcante. Imagina a cena. O povo todo reunido, dançando, cantando, celebrando. E Davi ali no meio, não como rei, mas como adorador. Ele tira a coroa, troca as vestes reais por roupas simples e dança diante do Senhor com toda a sua alma. Esse é Davi, um rei, que sabia que antes de governar o povo, precisava estar debaixo da autoridade de Deus. Mas nem todo mundo entendeu isso. Mical, filha de Saul e esposa de Davi, o critica. Diz que ele se humilhou demais, que aquilo não era a postura de um rei, e a resposta de Davi é forte. Foi perante o Senhor que eu dancei, e se for preciso, me humilharei ainda mais, porque diante dele sou apenas servo. Uau, isso é liderança com coração. É lembrar que o trono é uma função, mas a identidade está na devoção. Com isso, o reino se fortalece. Davi conquista territórios, reorganiza as tribos, distribui funções, valoriza os levitas, promove justiça e o povo prospera com ele. Mas o que realmente define esse tempo é uma palavra: aliança. Davi faz uma aliança com o povo, sim. Mas mais importante que isso, Deus faz uma aliança com Davi, uma promessa eterna, de que da linhagem de Davi viria um rei que governaria para sempre. Um trono que jamais seria abalado. E aí, mesmo sem saber, Davi se torna ponte para o Messias. É por isso que séculos depois, Jesus seria chamado de filho de Davi. O trono de Davi nunca foi só dele. Era o começo de algo muito maior. Mas apesar de toda essa glória, de toda essa grandeza, a história de Davi nos ensina que até os homens, segundo o coração de Deus, também tropeçam. E esse é o tema do próximo capítulo, porque se até os mais fiéis podem falhar, o que nos sustenta não é a perfeição, mas a graça que nos alcança mesmo na queda. Quedas e conflitos, o preço das escolhas. Davi estava no auge, tinha paz, poder, prestígio. O trono era seu, o povo o amava, os inimigos estavam vencidos. Mas foi justamente ali, na calmaria, que ele se descuidou. A Bíblia diz que na época em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi ficou no palácio. Só isso já diz muito. Ele deveria estar em batalha, deveria estar liderando, mas escolheu o conforto, a pausa, a zona de segurança. E nesse tempo livre, ele viu Batseba estava se banhando em um terraço, e ele, do alto de seu palácio, observou, desejou, mandou chamar. Ela era casada, e Davi sabia disso, mas mesmo assim, seguiu com o plano. O rei que outrora dançava diante de Deus com o coração quebrantado, agora se deixa levar pelo impulso, pelo desejo, pelo abuso do poder. Batseba engravida. E Davi, ao invés de confessar, tenta esconder. Ele chama Urias, o marido dela, de volta da guerra, esperando que ele vá para casa e pense que o filho é seu. Mas Urias, um homem íntegro, diz: como posso descansar com minha esposa enquanto meus companheiros estão no campo de batalha? Davi ouve isso e ainda assim vai mais fundo no erro. Escreve uma carta, um plano de morte, coloca Urias na linha de frente da batalha, no lugar mais perigoso, e ordena que os soldados recuem para que ele morra. E Urias morre. Davi pensa que resolveu tudo, que escondeu bem, mas Deus viu tudo. E então vem o profeta. Natã chega com uma parábola. Conta a história de um homem rico que tinha tudo, mas pegou a única ovelha do pobre. Davi se enfurece. Esse homem deve morrer, ele diz. E aí Natã o encara. Esse homem é você. Silêncio.
Nesse momento, Davi poderia endurecer, poderia negar, justificar, se defender, mas ele faz o que poucos líderes fariam: reconhece, se arrepende, chora. Ele escreve o Salmo 51, e se você nunca leu, leia, porque ali está um dos retratos mais lindos do que é o arrependimento sincero. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi não pede para manter o trono, ele pede para não perder a presença de Deus. É forte demais, mas ainda assim as consequências vêm. O filho que nasceu dessa relação morre, e o coração de Davi é esmagado. Ele jejua, ora, clama, mas a dor chega, e ele entende: a graça de Deus nos perdoa, mas nem sempre nos isenta das consequências. A partir daí, a casa de Davi nunca mais é a mesma. Seus filhos crescem carregando as marcas dessa instabilidade. Um deles, Amnon, comete um ato terrível com sua meia-irmã Tamar. E o outro, Absalão, tomado pela fúria, mata Amnon e depois foge. Anos depois, Absalão retorna. Mas seu coração está envenenado pelo orgulho, pela mágoa, pela ambição. E ele começa a conspirar contra o próprio pai. O que era dor vira traição. Absalão rouba o coração do povo, planeja um golpe. E Davi, o grande rei, foge novamente. Imagina isso: o mesmo homem que já tinha fugido de Saul, agora foge do próprio filho. E nessa fuga, ele volta a ser aquele Davi quebrado, solitário, dependente. É nesse período que ele escreve salmos cheios de angústia, mas também de esperança. No meio da dor, ele continua confiando. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eventualmente, Absalão é morto em batalha, e mesmo tendo sido traído, Davi chora de forma inconsolável. Meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido em seu lugar. É um grito de dor, de perda, de culpa, de amor, porque por mais que Davi tenha sido rei, guerreiro, poeta, ele também era pai, e o coração de um pai nunca deixa de sentir. Esse capítulo da vida de Davi nos lembra que, mesmo perdoados, nossos atos deixam rastros, que escolhas erradas podem ferir quem a gente mais ama, mas também nos lembra que, mesmo nas cinzas, Deus ainda escreve histórias de redenção, porque no fim das contas, o que define Davi não é o seu erro, é a maneira como ele volta para Deus depois de cair. E esse é o segredo: não é sobre ser perfeito, é sobre ser inteiramente dele. Legado e promessa, o coração que marcou uma nação. Davi envelhece, seu corpo já não tem a mesma força, mas seu espírito continua firme. Ele já não lidera exércitos, já não corre pelos campos, já não empunha a espada, mas ainda carrega a fé, ainda mantém a aliança, ainda se curva diante de Deus. E agora, mais do que nunca, ele entende o valor do tempo, da obediência, da eternidade. Sabe aquele momento em que você olha para trás e vê tudo o que viveu? Davi está aí, refletindo, recordando, relembrando vitórias e também derrotas, mas acima de tudo reconhecendo a mão de Deus em cada detalhe. E é nesse ponto da vida que ele começa a pensar no que vai deixar, no que ficará quando ele partir. Seu legado: Davi sonhava em construir um templo, um lugar fixo, sagrado, onde a presença de Deus habitasse de forma visível entre o povo. Era o projeto do coração dele. Mas Deus diz: Davi, você não vai construir o templo. Você derramou muito sangue. Esse será o papel do seu filho. Dói, porque é difícil quando o coração quer. Mas Deus diz: não. Ainda assim, Davi não se revolta. Ele entende, aceita, e ao invés de ficar parado, prepara tudo. Ajunta ouro, prata, madeira, pedras preciosas. Organiza os planos, orienta os levitas, convoca os líderes. Davi faz tudo, menos erguer as paredes. Quem vai construir é Salomão, seu filho, mas quem sonhou foi ele.
E esse é um gesto poderoso. Ele planta uma semente, sabendo que não vai colher. Isso é maturidade espiritual. É legado. Davi não vive mais para si mesmo. Ele vive para o que vem depois. E nessa fase, Davi dedica muito tempo ao que sempre foi sua essência, a adoração. É nesse período que muitos dos salmos mais profundos são escritos. Textos que atravessaram gerações, que embalam orações até hoje. Pensa nisso. Milhares de anos depois, há pessoas em hospitais, igrejas, montanhas, prisões, quartos escuros, lendo as palavras de Davi e sendo fortalecidas por elas. De onde me virá o socorro? Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor é o meu pastor. É como se o coração dele continuasse batendo em cada verso. Esse é o legado de alguém que viveu com Deus, por Deus e para Deus. Mas não é só isso. Tem mais. Deus não apenas honra a vida de Davi, ele faz uma promessa eterna. Lá atrás, quando Davi ainda era rei em plena força, Deus lhe disse algo surpreendente. Da tua casa, do teu trono, eu farei nascer um reino que jamais terá fim. Naquele momento, ninguém entendia direito o que aquilo significava. Mas hoje, a gente entende, porque de Davi viria uma linhagem. E dessa linhagem viria Jesus. Sim, o Salvador do mundo veio da descendência de Davi. É por isso que quando Jesus é chamado de filho de Davi, isso carrega tanto peso. Davi, o pastor, o guerreiro, o poeta, o pecador arrependido, o rei quebrantado. Ele não foi apenas um personagem da história. Ele se tornou parte do plano da redenção. E isso diz muito. Mostra que Deus não escolhe os perfeitos, escolhe os disponíveis, os que têm um coração sincero, moldável, disposto a aprender, mesmo quando falha. Davi errou, mas nunca abandonou o altar. E por isso, até hoje, é chamado de homem segundo o coração de Deus. Não por causa da coroa, mas por causa do coração. Ele entendeu que o trono é passageiro, mas a presença de Deus é eterna. No fim da vida, Davi transmite sabedoria a Salomão. Orienta, aconselha, lembra do que é essencial. Conhece o Deus de teu pai. Serve-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor sonda todos os corações e conhece as intenções dos pensamentos. Depois disso, Davi descansa, e a história termina com uma certeza silenciosa. Ele foi humano, mas caminhou com Deus, e isso é o que muda tudo. Encerramento reflexivo. O que o coração de Davi nos ensina hoje? Talvez você tenha ouvido tudo isso e pensado, mas o que isso tem a ver comigo? Afinal, estamos falando de reis, batalhas, harpas, palácios, gigantes, tudo tão distante, né? Mas deixa eu te contar uma coisa. A história de Davi é mais atual do que parece, porque no fundo, todos nós estamos tentando lidar com a mesma coisa, o nosso próprio coração. Davi não foi perfeito, longe disso, mas ele viveu algo que muda tudo. Ele decidiu caminhar com Deus, mesmo quando tudo dizia o contrário. E sabe qual é a maior marca de Davi? Não foi a coragem diante de Golias, nem os salmos que escreveu, nem as guerras vencidas, e nem mesmo o trono que ocupou. A maior marca de Davi foi um coração sensível à voz de Deus. Em um mundo que valoriza aparências, títulos, performance e controle, Davi nos lembra que o que realmente importa é o que está aqui dentro, o que está no coração. Quando Deus escolheu Davi, ele disse algo poderoso a Samuel: o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Isso continua valendo hoje. Deus continua olhando para dentro. Não importa a aparência, o currículo, os erros do passado ou o que as pessoas dizem sobre você. O que importa
É o que Deus vê quando olha para o seu coração. E talvez você esteja vivendo uma fase parecida com alguma daquelas que Davi passou. Talvez você se sinta esquecido, como ele foi no pasto. Ou talvez você esteja enfrentando gigantes, não os de carne e osso, mas de medo, ansiedade, solidão. Talvez tenha caído como Davi caiu e agora sente o peso da culpa. Ou talvez você esteja no auge, como rei, e mesmo assim sente um vazio que não sabe explicar. Independentemente de onde você esteja, há algo na jornada de Davi que pode te alcançar. Porque o coração que Deus busca não é o coração perfeito. É o coração quebrantado. É o coração que se arrepende, que recomeça, que pede ajuda, que aprende a depender. Davi não terminou sua história como herói. Ele terminou como alguém que aprendeu a amar a Deus mais do que a si mesmo. E esse é o convite para mim e para você. Talvez você não tenha um trono, mas tem responsabilidades. Não enfrente exércitos, mas enfrenta lutas internas todos os dias. Talvez você não escreva salmos, mas carrega dentro de si histórias que podem tocar outras pessoas. Então, o que o coração de Davi nos ensina? Que é possível errar e ainda ser restaurado. Que é possível ser pequeno e, ainda assim, ser escolhido. Que é possível viver para Deus em meio a um mundo caótico, que não é sobre ser forte, mas sobre ser dependente. A boa notícia é que Deus ainda escolhe pessoas comuns, ainda unge aqueles que ninguém esperava, ainda transforma histórias quebradas em pontes para a eternidade. E Ele quer fazer isso com você. Davi viveu há milhares de anos, mas o impacto da sua fé, da sua obediência, da sua vulnerabilidade ainda ecoa. Porque quando alguém se entrega de verdade ao coração de Deus, sua vida deixa de ser apenas uma história e se torna um testemunho vivo. Você não precisa ser um rei, só precisa ser sincero, porque no fim das contas, o que vale mesmo é o que Deus encontra quando olha para o seu coração. E se Ele encontrar ali um coração disposto, meu amigo, minha amiga, então você também será chamado pelo céu de alguém segundo o coração de Deus.